Então chegamos até a questão número 16 do segundo simulado, né, da UFPR, referente à história, agora sobre história do Brasil, né, colonial. Vamos ler o fragmento. A história do açúcar é intrinsecamente ligada ao desenvolvimento econômico e social de várias regiões do mundo, especialmente no Brasil durante os séculos 16 e 17. Originário da Ásia, o açúcar percorreu um longo caminho até se tornar a base da economia colonial brasileira, influenciando profundamente as práticas agrícolas, comerciais e sociais. Considerando o percurso histórico do açúcar, desde suas origens até o papel no Brasil colonial, avalie as seguintes afirmações e identifique as corretas. Ok, vamos para a alternativa número 1. Número 1 não, né? Letra A. O açúcar foi introduzido no Brasil pelos holandeses no século XVI e XVII, que, ao dominarem o Nordeste, implementaram técnicas de cultivo e refino, transformando o Brasil no maior produtor mundial da época. Isso está incorreto. O açúcar foi introduzido no Brasil pelos portugueses, que já possuíam conhecimentos de técnicas em outras colônias, né, portuguesas. De fato, os holandeses dominaram o Nordeste, uma parte do Nordeste, mas não foram eles que trouxeram isso para o Brasil, né? Não foram eles que introduziram no Brasil. Então, essa está incorreta. Letra B. A cultura do açúcar teve origem no Brasil, sendo descoberto pelos portugueses no século XVI, e rapidamente espalhou para outras colônias europeias na América, devido ao clima favorável e à disponibilidade da mão de obra. A cultura do açúcar teve origem no Brasil. Isso está contra até o fragmento, né? Aqui está dizendo que é originário da Ásia. E isso está correto, de fato, foi originário da Ásia. Não foi originário do Brasil, né? Então, nesse caso, tá incorreto, né? E aqui está dizendo também que foi espalhado para outras colônias europeias na América. Por Portugal não faz isso muito sentido, né? Porque a única colônia na América que era de Portugal era o Brasil, né? Então isso também não faz sentido. Alternativa C. O açúcar, originalmente cultivado na Ásia, foi introduzido na Europa pelos italianos e posteriormente levado ao Brasil pelos portugueses, onde se tornou a principal economia colonial, impulsionada pelo trabalho escravo africano. Está correto. Está de acordo com o texto, né? Originalmente cultivado na Ásia, foi introduzido na Europa pelos italianos. A gente não precisa saber disso, né, no caso. Não precisa saber disso. A gente deduz que está correto, né, no caso. Porque, que nem eu falei na questão anterior, muitas vezes detalhezinhos assim não vai ser o que vai anular a questão, sabe? Detalhes pequenos assim. Puxa, mas como que eu vou saber que os italianos que trouxeram da Ásia para a Europa? Não precisa saber disso. E levado ao Brasil pelos portugueses, né? E é isso mesmo, está correto. A gente sabe então que a C é a nossa alternativa correta. Mas por que a D e a E não estão corretas? Elas têm o mesmo erro. Vejamos. A alternativa D. A produção de açúcar no Brasil colonial era destinado exclusivamente ao consumo interno. Vamos ver. Com pouco espaço na economia de exportação. Pouco espaço na economia de exportação. Sendo suplantada pela exploração de metais preciosos como principal atividade econômica. Está incorreto. No caso, era uma produção voltada para a exportação. Não fazia sentido, né? Você criar o que eles chamavam de ouro branco e ter o consumo interno, sendo que ele era muito valioso, né? Ele era muito valioso na Europa. Então, essa não tem como ser certa. E, igualmente, essa daqui fala sobre uma coisa parecida, vejamos. Embora presente no Brasil, o açúcar não se tornou um produto de exportação. Não se tornou um produto de exportação. Significativo até os séculos até o século XVIII, quando a descoberta de novas técnicas de cultivo e refino permitiu a superação da exportação nas Índias Ocidentais. Descoberta de novas técnicas de cultivo também não faz sentido, porque
A Portugal já possuía, né, como havia dito anteriormente, já possuía conhecimento de técnicas de cultivo de açúcar em suas outras colônias, né, sejam na África e tudo mais. Então, a alternativa E está correta. Então, temos que C é a alternativa correta dessa questão.